Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Nossa mensagem nesse momento é baseada no texto do profeta Isaías, capítulo 27. Farei a leitura aqui e peço que aqueles que puderem também acompanhem com suas Bíblias abertas. Isaías, capítulo 27. Esta é a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo, a cada momento arrego. De noite e de dia eu aguardo para que ninguém lhe faça dano. Não há indignação em mim. Quem me dera sarças e espinheiros diante de mim na guerra. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu ele como feriu aos que o feriram? Matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó. Este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal reduzidas a pedaços, os postes ídolos e os altares do incenso não poderão ficar em pé. A cidade fortificada está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali se deitam e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados, e as mulheres vêm e os acendem. Este povo não é povo de entendimento, por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Naquele dia o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filho de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Antes de orarmos, meus irmãos, vamos repetir nosso texto usual, Isaías de Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Oremos ao Senhor. Pai amado, pedimos tua bênção por este momento, por esta mensagem, que o Senhor a use pelo teu Espírito, para que a tua igreja seja edificada em Cristo Jesus, de acordo com a tua vontade soberana, que haja salvação e santificação. Entregamos a ti este momento para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, estamos em uma sessão do livro do profeta Isaías, em que o profeta louva a Deus pela salvação. Começamos no capítulo 25, em que o profeta diz: Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque em perfeita fidelidade fizeste maravilhas. E o louvor continua no livro do profeta Isaías, capítulo 26, assim diz: Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. E ainda agora, capítulo 27, que nós lemos, nós temos também uma palavra de louvor ao Senhor pela salvação que Ele tem dado e dará ao seu povo. Essa sessão que fala sobre salvação segue uma outra parte do livro do profeta Isaías, em que juízos são proferidos contra nações diversas, inclusive contra Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E é bonito nós percebemos esse esquema do livro do profeta Isaías. Primeiro, a palavra de juízo contra nações e contra Jerusalém, mas logo em seguida, capítulos 25, 26 e 27, nós temos uma grande palavra de louvor ao Senhor pela salvação que Ele deu e tem dado ao seu povo. O que temos aqui, meus irmãos, é que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. A salvação de Deus é maior que o juízo que Ele dará, de tal forma que aqueles que se achegarem ao Senhor Jesus Cristo com fé e arrependimento serão aceitos pelo Senhor.
A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma palavra que aparece algumas vezes aqui nesse capítulo 27, essa palavra é dia. Veja como aparece versículo 1, naquele dia o Senhor castigará. Versículo 2, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. No verso 6, aqui está escrito: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel. Também temos nos versículos 12 e 13, naquele dia o Senhor debulhará o seu trigo. E verso 13, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Então o profeta aponta para um tempo aqui chamado de dia. E o que essa expressão significa para nós? Esse dia citado por profeta Isaías aponta para 3 situações, meus queridos. A primeira situação é o dia da libertação da dominação inimiga. E aqui precisamos nos lembrar do contexto do profeta Isaías. Essa aplicação tem a ver ali com a proximidade daquilo que está perto do profeta, do seu povo, do seu tempo, assim dizendo. Naquele tempo, a Assíria dominava a região, era grande reino da época. A Assíria invadia reinos, levava pessoas escravizadas, e também o próprio Israel. Mais para frente teremos isso no livro do profeta Isaías. O reino do norte foi invadido pela Síria e completamente destruído. Também o reino do sul invadido, mas Deus não permite que Jerusalém caia na mão dos assírios. Uma grande história, uma grande mensagem colocada em 3 livros. Nós temos isso em Isaías, temos no livro de Crônicas, também relatado isso no livro de Reis. Então a Síria era a grande nação que dominava ali as nações ao redor. E temos uma palavra aqui dizendo que um dia o Senhor ia livrar Israel, Jacó, o reino do sul, mais especificamente, das mãos da Assíria. Não somente em relação a essa questão da Síria, mas nós temos também já uma promessa que no futuro, quando o reino do sul fosse levado cativo para a Babilônia, Deus iria intervir, Deus iria salvar o seu povo que estava ali. Então, há uma aplicação imediata para aquele contexto histórico, em que esse dia se refere ao dia da libertação, em que Deus iria agir em prol do seu povo Israel. Não somente nesse sentido, meus irmãos, mas um sentido espiritual colocado aqui, que esse dia também se refere ao dia da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o tempo em que Deus veio em forma humana, Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, veio a este mundo, viveu como nós vivemos, cumpriu o seu ministério terreno, morreu numa cruz pelos nossos pecados, então ao 3º dia ele ressuscitou. As expressões colocadas, por exemplo, no versículo 1, nós temos algo a respeito disso. O Senhor castigará com a sua espada a serpente. Entendemos que espiritualmente isso vai ser uma referência ao próprio Satanás, que era a serpente de Gênesis. Nós temos isso em Apocalipse, dizendo isso, que o dragão ali representado em Apocalipse, assim como a serpente de Gênesis, representam ou são o próprio Satanás. Então o Senhor ferirá, e Paulo fala no texto de Colossenses, meus irmãos, que na cruz, lá na cruz, Jesus derrotou Satanás e os seus demônios, e os expôs à vergonha, e pagou o nosso preço também lá na cruz. O Senhor derrotou, Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. As mensagens que temos aqui em capítulo 27 de Isaías, que falam sobre a libertação, foram todas conquistadas espiritualmente por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso grande Salvador, Ele é quem derrota o inimigo em nosso favor. Temos que entender que em relação a isso, meus irmãos, nós somos fracos, não podemos com nossas próprias forças derrotar o mal. O texto bíblico fala que nós somos escravos do pecado. Em Efésios capítulo 2, Paulo ali diz que antes de nós nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, antes que a graça de Deus tivesse nos alcançado, nós éramos escravos da carne, escravos do mundo e escravos de Satanás. Mas depois que nós nos convertemos, depois que a graça do Senhor alcança a nossa vida, esses 3 ex-senhores se tornam agora 3 inimigos da igreja e do crente. Nós batalhamos contra isso. Há uma terceira aplicação dessa palavra dia aqui no texto,
Primeiramente foi para a questão histórica, depois espiritualmente em Jesus e seu ministério, especialmente na cruz, quando ele derrotou Satanás naquele momento. Mas também há uma aplicação escatológica, que se refere ao momento no futuro, quando Cristo irá retornar a este mundo. E nós temos diversos textos bíblicos que demonstram a vitória final do Senhor sobre os seus inimigos. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus vier, com a palavra da sua boca, ele derrotará o anticristo, que estará fazendo maravilhas e enganará muitos com o poder de Satanás. O Senhor Jesus, no seu retorno, derrotará Satanás e seus demônios de maneira cabal. Também temos, meus irmãos, Apocalipse, uma grande visão, uma grande ideia da volta de Cristo, em que Jesus, com grande poder e glória, num dia já marcado por Deus, retornará a este mundo, derrotará os seus inimigos, e estaremos para sempre, então, com o nosso Salvador. Esse dia também fala sobre o dia da volta do Senhor. Veja o detalhe nós temos aqui no final do capítulo 27, no versículo 12. Naquele dia o Senhor debulhará o seu trigo, desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isso nos remete a um texto dos Evangelhos, especialmente Marcos capítulo 13, tenho pregado também sobre o Evangelho de Marcos em minhas mensagens aqui na igreja, quando fala que quando Cristo retornar, haverá ali também a trombeta tocando. Deixe-me ler aqui Marcos capítulo 13, vejamos como o evangelista relata este momento tão especial do retorno de Cristo a este mundo. Marcos 13 diz assim, capítulo 13, versículo 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Assim como aqui no profeta Isaías, Deus ia colher o povo de Israel de volta, nós temos aqui a expressão que o povo do Senhor, aqui chamado de escolhidos, seriam pegados pelo Senhor e levados então à sua própria presença. Essa é a promessa que nós temos em relação ao futuro, aquilo que Deus vai fazer ainda em nosso tempo. Então temos o dia histórico da libertação dos israelitas, o dia da morte e ressurreição de Cristo, e especialmente o dia da volta do Senhor a este mundo. Temos que olhar para textos como esses de capítulo 27, meus irmãos, e entender como Deus se revela aqui no texto. E quero mostrar aqui 3 maneiras pela qual Deus se revela, como Deus é demonstrado aqui. A primeira maneira nós temos aqui é um Deus, nosso Deus, é o Deus que aguarda arrependimento. Deus está na expectativa de que o povo se arrependa e volte para Ele, para que haja então a restauração. Nós temos isso especialmente em versículos 4 e 5, veja o versículo 5, aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Final do verso 4, eu iria contra eles, juntamente os queimaria, mas aquele que está sob a minha proteção, que faça paz comigo. Meus irmãos, para termos paz com nosso Senhor, precisamos deixar o pecado, nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. Veja que fala também em versículo 9 desse capítulo, por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado, quando o Senhor fizer todas as pedras do altar, como pedras de cal reduzidas a pedaços, os postes ídolos e altares do incenso não poderão ficar em pé. Deus diz que no final irá limpar a terra de Israel dos postes, dos ídolos, daquelas imagens que eram contra o Senhor, de oração a outros deuses. Deus aguarda que o seu povo se volte a Ele, para que haja um arrependimento, para que haja uma libertação, para que haja um lavar de pecados completo. E há vários textos na Bíblia, meus irmãos, em que Deus cita que Ele está esperando o arrependimento para que possa agir. Temos em Atos 17, por exemplo, um grande texto em que o apóstolo Paulo está pregando em Atenas. Então, no final de sua mensagem, sua pregação em praça pública, ele diz que Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam,
pois já marcou um dia do juízo e determinou quem será o juiz, ressuscitando dentre os mortos, uma referência então ao Senhor Jesus Cristo. Deus quer que toda a humanidade se arrependa e se volte para Ele. Também temos em 2ª carta de Pedro uma palavra a respeito disso, e ali Pedro fala que o Senhor está, de certa forma, demorando para voltar a este mundo, porque Ele está esperando o arrependimento. Ele quer que mais pessoas se arrependam e se voltam para Ele. Deus tem tido paciência. Deus é um Deus que ama e quer que as pessoas se voltem a Ele. Temos em Isaías 27 a palavra de juízo, uma palavra de louvor pela salvação, porque o povo havia deixado os seus ídolos e estava se voltando ali ao Senhor. Também temos em 1 Timóteo capítulo 2, um texto que Paulo fala que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso não significa que todos serão salvos e há uma certa expectativa, um certo sentimento em relação a isso por parte de muitos teólogos, mas a palavra do Senhor não corrobora essa ideia. O que diz a palavra de Deus, meus irmãos, é que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento hoje, e aquele que se arrepender dos seus pecados, que se voltar ao Senhor e que se buscá-lo de todo o coração, esse será aceito por Deus por meio de Cristo Jesus. Deus não quer a perdição, Deus quer a salvação. Finalmente, quero citar também aqui Lucas capítulo 19. Esse é um texto em que Jesus está se aproximando de Jerusalém, e lá ele olha para a cidade, chora pela cidade, dizendo: Jerusalém, eu quis que vocês me aceitassem, mas vocês recusaram. Diz o texto bíblico: Jerusalém não reconheceu a oportunidade que teve. Assim diz o texto da NVI. Jerusalém não reconheceu a oportunidade que teve. E isso nos leva a pensar, meus irmãos, sobre as oportunidades que Deus tem nos dado. Quando olhamos para textos como Isaías 27, em que vemos que Deus um dia irá salvar o seu povo, Deus um dia irá terminar a sua salvação, e olhamos para o tempo de hoje, em que muitas pessoas não estão preocupadas com o tempo futuro, não estão preocupadas com o dia do retorno de Cristo a este mundo. Andam despreocupadamente, achando que o juízo nunca chegará aos seus lares, mas entendam que um dia o juízo do Senhor chegará a cada vida. E graças a Deus, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso acontece somente por meio de Cristo Jesus. Em Jesus há salvação. Mas você que me ouve, se Deus fala com você neste momento, não desperdice a oportunidade que Deus nos dá de arrependimento, de buscá-lo. Hoje é o tempo aprazível, hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto há tempo. Deus é um Deus que aguarda arrependimento. Penso que também é outra característica nesse texto, Isaías 27, meus queridos, que mostra Deus como um libertador. Nós temos aqui Deus derrotando a serpente, Deus derrotando os inimigos de Israel, Deus libertando o seu povo, Deus fazendo a obra da salvação e libertação no meio daquela nação. Isso se aplica espiritualmente também a nós por meio de Cristo Jesus. Deus nos livra do mal espiritual. Deus nos livra da condenação do pecado. E é somente por Deus podemos ter essa libertação. Assim como Deus no passado libertou o povo do Egito, em que lá estava o povo escravizado por centenas de anos, e tirou aquele povo por mão forte, atravessando o deserto, entregando a sua lei, mostrando maravilhas incríveis, tremendas, e finalmente levando aquele povo à terra prometida. Também Deus assim nos liberta da condenação do pecado. Deus hoje está em uma obra em cada coração já convertido, em que nos liberta da influência do pecado. E por fim, um dia, quando chegarmos no céu, Deus nos dará um novo corpo, e estaremos para sempre o Senhor, e a sua salvação será completada. Deus é um Deus libertador, e é Deus quem liberta o ser humano. Não há nenhum momento em que o homem pode fazer isso por si próprio, por suas próprias forças. Qualquer tentativa de uma autossalvação dá em nada na palavra do Senhor. Em toda a Bíblia nós temos essa linda expressão
que é Deus quem liberta, é Deus quem salva, é Deus quem age em nosso favor. Nossa resposta a essa graça divina é a fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Deus é libertador. Finalmente, meus irmãos, quero citar aqui uma última característica de Deus que vemos no texto. Deus é o Deus que traz juízo. Isso acontecerá de fato um dia. Deus trará juízo sobre toda a terra. Assim como nós vemos aqui no texto que Deus trouxe juízo contra os inimigos de Israel, mas teve misericórdia do seu povo, esperando arrependimento e limpando o seu povo. Também temos aqui a ideia do Novo Testamento, meus irmãos, e aplicada também a nós, que um dia Deus voltará a este mundo e trará juízo sobre toda a carne. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, serão guardados e salvos naquele último dia. Temos, por exemplo, o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, em que Paulo retrata isso de maneira muito dura. Deixe-me ler alguns versículos desse capítulo, meus irmãos. Segunda carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses, em que Paulo retrata o retorno de Cristo a este mundo. Veja como o Senhor aqui fala. Verso 6: Deus é justo, Ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui é bem claro, meus irmãos, que Deus um dia voltará a este mundo e trará juízo, trará perdição para alguns e salvação para aqueles que confiam em Jesus como seu único Salvador. Também quero citar Mateus capítulo 7, esse é um texto também muito importante, faz parte do Sermão do Monte. E Jesus, quando está terminando o Sermão do Monte, ele fala sobre isso, um cuidado com os falsos profetas. Ele fala de pessoas que estão em uma igreja, que fazem coisas para Deus, mas que não são pessoas de Deus. Ali Jesus, vou citar Mateus capítulo 7, diz que naquele último dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome até fizemos profecias. Então o Senhor Jesus dirá claramente àquelas pessoas: eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus fala naquele capítulo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E palavras como essas que nos trazem o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que se dizem cristãos, sobre aqueles que estão em uma igreja, mas que de fato não servem ao Senhor. Algo que nós devemos pensar, meus queridos, como iremos agir. Meus irmãos, para terminar, quero colocar isso, que Deus está nos chamando ao encontro com Ele. Deus de fato quer que cada um de nós possamos deixar os pecados para trás e nos voltarmos ao Senhor de todo o coração. Deus está chamando um povo santo para a glória eterna. Na carta de Paulo a Tito é bem claro isso, que Deus está salvando o povo hoje. O povo que é salvo pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Esse povo é um povo que hoje anda em boas obras, em santidade de vida, e assim hoje é santificado pelo Senhor até o dia que Cristo voltar para nos buscar. Meus irmãos, que a palavra de Deus encontre guarida em cada coração, e que possamos caminhar na vontade do Senhor. Quero agora orar com os queridos nesse momento para encerrar essa devocional, essa mensagem, e assim possamos estar juntos com o nosso Deus. Também quero fazer dessa minha oração intercessória, colocando perante o Senhor os pedidos do povo de Deus, aquilo que está em cada coração. Então peço que você que nos acompanhe também, que neste momento, no seu coração, coloque o seu clamor, o seu pedido. Oremos ao Senhor. Pai amado, aqui estamos, Senhor Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela Tua palavra, que é linda, que é viva, que é eficaz, que sendo operada pelo Teu Espírito Santo, atua em nosso coração. Pedimos que o Senhor santifique um povo para a Tua glória até o dia que Cristo voltar. Faça isso em mim, faça isso em nós.
E pedimos ao Senhor, meu Pai amado, para aqueles que passam dificuldades nesse mundo, aqueles que sentem dores, aqueles, Pai, que estão aflitos com a doença, aflitos com a questão financeira, aflitos com, Senhor Deus, com problemas dentro de casa, talvez no casamento, com o filho. Ó Deus amado, ouve a oração do teu povo, venha ao nosso encontro, meu Pai, venha ao nosso socorro. Senhor, nós temos visto com nossos olhos uma geração de crentes hoje, cujos pais serviram a Deus, mas que hoje não querem mais saber do Senhor. Tem misericórdia dessa geração, meu Pai, que conhece a palavra de Deus, mas está indo para o mundo porque acha que lá é melhor, porque acha que é possível ser crente e ao mesmo tempo ser uma pessoa do mundo. Que textos como esse, Isaías, Pai, que demonstra o seu juízo, que demonstra o seu caráter, fale a cada coração de maneira muito especial. Que o Senhor abençoe o seu povo, Pai, que está buscando ao Senhor. Abençoe as dificuldades materiais, dificuldades físicas, familiares, especialmente na questão espiritual. Tudo entregamos a Ti. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus.